Como é que os psicodélicos realmente funcionam no cérebro? Bom, hoje a gente vai deixar o mistério um pouco de lado para mergulhar de cabeça na neurociência. A ideia é entender o que de fato acontece por trás dessas experiências que podem ser tão profundas. E a grande pergunta que guia toda essa nossa análise é essa aqui, ó. Como é que uma molécula, uma coisinha minúscula, consegue criar uma mudança tão gigantesca na consciência? Parece até mágica, né? Mas a resposta, na verdade, está numa série de reações bioquímicas bem específicas e é isso que a gente vai desvendar agora. Então, por onde a gente começa? Bom, tudo começa com um neurotransmissor que muita gente já ouviu falar, a serotonina. Para psicodélicos clássicos, tipo LSD, psilocibina, DMT, a serotonina é o ponto de partida de tudo. Pensa nela como um interruptor mestre que liga todo o sistema. E olha só que interessante. A chave para entender isso é que essas moléculas são basicamente umas imitadoras. A estrutura química delas é mas tão parecida com a da serotonina que o cérebro acaba se confundindo. Ele acha que é serotonina e deixa elas se encaixarem exatamente onde a nossa serotonina natural agiria. É quase um disfarce químico perfeito. E o alvo principal, o ponto-chave de tudo, é esse aqui, o receptor de serotonina 5-HT2A. Para facilitar, dá para pensar nele como uma fechadura molecular, bem específica. E a molécula do psicodélico, ela é a chave. Quando essa chave se encaixa e gira na fechadura, pronto. Ela liga aquele interruptor mestre que a gente falou e aí começa a experiência toda. O nome técnico para isso, só para registro, é agonista. É um nome importante porque um agonista não só se encaixa no receptor, como se fosse uma chave na fechadura, ele vai além, ele gira a chave e ativa o receptor, provocando uma resposta lá dentro da célula. Então o ponto crucial é esse, os psicodélicos não só se encaixam, eles ligam o interruptor, eles causam uma ação. Tá, mas como a gente tem tanta certeza de que esse receptor específico é tão importante assim? Bom, por causa de experimentos muito claros. Pensa só, os pesquisadores dão para uma pessoa uma substância que bloqueia esse receptor 5-HT2A, tipo uma cola na fechadura. O nome de uma delas é ketanserina. E aí, depois eles dão um psicodélico. Sabe o que acontece? Nada. Absolutamente nada. Os efeitos simplesmente não aparecem. Isso é a prova definitiva do papel central que esse receptor tem em tudo isso. Ok, então o interruptor foi ligado. E agora? O que acontece depois? Bom, não é só uma coisinha que acontece. É o começo de um verdadeiro efeito dominó. Uma peça derruba a outra numa cascata química que vai se espalhando pelo cérebro. Vamos ver como essa cascata funciona. Tudo começa com aquele passo 1, a ativação do receptor 5-HT2A. Isso, por sua vez, causa um aumento na liberação de glutamato, que é o principal neurotransmissor que deixa o cérebro, digamos, mais acelerado. Este aumento de glutamato eleva os níveis de uma proteína super importante, a BDNF. Pensa na BDNF como se fosse um adubo, um fertilizante para os neurônios, sabe? Ela ajuda eles a crescerem e a fazerem novas conexões. E qual o resultado final de tudo isso? O cérebro começa a se remodelar, fisicamente mesmo. E esse processo todo tem um nome: neuroplasticidade. É a incrível capacidade que o cérebro tem de se reorganizar, de formar novas conexões, de se reinventar. É um efeito tão marcante que os cientistas até criaram um termo novo para essas substâncias, psicopostógenos, ou seja, geradores de plasticidade. Isso já dá uma pista de que os efeitos podem ir muito, mas muito além daquela experiência de algumas horas, né? Beleza, então a gente já viu o que acontece lá no nível das células, dos neurônios. Agora vamos dar um zoom out. Vamos olhar o quadro geral, o nível das grandes redes cerebrais. Como é que essa cascata química toda muda a forma como o cérebro inteiro conversa consigo mesmo? Para entender isso, a gente precisa conhecer uma personagem principal aqui, a rede de modo padrão ou DMN, na sigla em inglês. Sabe quando a gente está no piloto automático, lavando louça, dirigindo um caminho conhecido e a cabeça começa a viajar, pensando na gente, no passado, planejando o futuro? Pois é, essa é a DMN em ação. Ela é a base do nosso senso de eu, da nossa historinha pessoal. E no dia a dia, ela costuma ser bem dominante, bem rígida. E é aqui que a mágica, ou melhor, a neurociência acontece de verdade. Olha essa comparação. Num cérebro normal, a DMN é forte, as redes são bem separadinhas, cada uma no seu quadrado, e a comunicação é ordenada. Agora, sob o efeito de um psicodélico, essa DMN dominante meio que se desintegra temporariamente. As barreiras entre as redes do cérebro simplesmente caem.
E aí, o cérebro entra num estado de hiperconexão. Partes que quase nunca conversam entre si começam a trocar figurinhas livremente. Aquela comunicação toda organizadinha dá lugar a um fluxo muito mais flexível, caótico e até criativo. Mas atenção, é importante dizer que essa não é a única forma de alterar a percepção, viu? Não é uma rua de mão única. Esse caminho do receptor 5-HT2A é a estrada principal para os psicodélicos clássicos. Mas existem outras substâncias que pegam rotas bem diferentes para chegar em lugares parecidos. Dá uma olhada nessa tabela. Ela mostra bem essa diversidade. A ayahuasca, por exemplo, ela tem o DMT, que a gente já viu que age no 5-HT2A. Mas ela combina com uma outra substância que funciona como um guarda-costas para o DMT, impedindo que ele seja destruído no corpo e garantindo que ele chegue no cérebro. Já o MDMA, por exemplo, não imita a serotonina. Ele faz o cérebro liberar uma quantidade imensa da nossa própria serotonina de uma vez. E a cetamina é outra história. Nem mexe com serotonina. Ela atua lá no sistema do glutamato, bloqueando um receptor chamado NMDA. Ou seja, são caminhos bem diferentes que levam a experiências também bem distintas. Se a gente quisesse resumir tudo isso numa imagem, numa analogia, essa aqui é perfeita. Pensa assim. Se o cérebro normal é uma rodovia com tráfego organizado, os psicodélicos são como um GPS que desliga as regras de trânsito, dissolvendo as fronteiras entre as faixas e permitindo que a informação flua de novas maneiras. Acho que isso captura perfeitamente a essência da coisa, né? É sair de uma comunicação rígida para um fluxo de informação totalmente livre, global, onde rotas que nunca existiram, de repente se tornam possíveis. E tudo isso nos leva a uma pergunta final, que é talvez a mais importante de todas. Se a gente parar para pensar, muitas condições como depressão, ansiedade e toque, elas são marcadas por padrões de pensamento muito rígidos, repetitivos, círculos viciosos mentais. Então, o que pode significar para o futuro da saúde mental ter uma ferramenta capaz de dissolver e reescrever, mesmo que temporariamente, esses padrões cerebrais tão engessados? É uma questão imensa e que a ciência, felizmente, está só começando a explorar.